5 anos de preparação. Parte 7. Ao longo do caminho, Suzuki Satoru, que não tinha escolha a não ser esconder o rosto com uma ilusão e trocar suas vestes, abriu a porta indicada que levava a um estabelecimento, e ficou ligeiramente surpreendido. Era um bar. No entanto, isso não se parecia com o restaurante noturno da pousada, muito menos com o bar da recepção, mas sim um lugar onde os clientes podiam provar bons vinhos em paz, em outras palavras, um estabelecimento de alta classe. Era um lugar extremamente elegante, a atmosfera estava em um nível completamente diferente. Entendo. Suzuki Satoru compreendeu o porquê eles tinham que se encontrar aqui. Ele nunca havia entrado em um lugar como esse durante sua jornada. Como um dos mortos-vivos que não podiam comer nem beber, Suzuki Satoru naturalmente não precisaria visitar tais lugares, sem mencionar Keno, que parecia uma criança. Mesmo em seu mundo anterior, ele só tinha estado em lugares como esses 2 vezes, a fim de entreter os clientes. Em outras palavras, Suzuki Satoru não tinha ideia de como se comportar aqui. No entanto, o espetáculo precisava continuar. Seria ruim se ele ficasse envergonhado aqui. Enquanto Suzuki Satoru se perdia em contemplação, um atendente trajado elegantemente veio em sua direção. Bem-vindo. O atendente se curvou. Antes do homem se aproximar dele, Suzuki Satoru sentiu que o homem estava avaliando sua roupa. Se ele não tivesse de acordo com a classe do bar, ele provavelmente teria sido convidado educadamente a se retirar. Em outras palavras, ele já havia conseguido passar pelas portas. Como precaução, ele havia mudado de roupa depois de ouvir boatos sobre a atmosfera dentro deste lugar. Parece que foi a coisa certa a fazer. Ainda assim, ele provavelmente não mencionaria sua troca de roupas no meio da rua, usando o perfect incognoscível para disfarçá-lo, é claro. Ele olhou para o interior escurecido do bar, isso não era problema já que possuía visão no escuro, e viu um homem sentado em um sofá acenando para ele. Ele era um homem com um olhar afiado, e suas roupas mostravam claramente seu corpo musculoso. Ele tinha um chifre cristalino na cabeça. Ele era um dos humanoides conhecidos como Sharp Horns. Suzuki Satoru fingiu que não tinha visto o homem e continuou olhando em volta por um tempo antes de caminhar. Ele se sentou no sofá e ficou de frente para o homem. Cheguei um pouco tarde. Ele havia escolhido adotar uma atitude arrogante como demonstração de força. O homem não parecia desaprovar, mas isso era de se esperar. O empregador, ou melhor, o dinheiro, era o chefe aqui, essa era a lei, não importava em qual mundo estivesse. Não, você chegou na hora. Eu que simplesmente cheguei cedo demais. Não havia taça sobre a mesa, mas estava claro que ele já tomara alguns drinks, dado o aroma de álcool que o rodeava. O homem chegará cedo porque esse era um estabelecimento de alta qualidade e Suzuki Satoru estava pagando a conta. Mas claro, isso não era tudo. Ele era o líder de um bando habilidosos de mercenários desbravadores. Beber não era motivo justificável o suficiente, deveria haver outro. Esses desbravadores não eram como mercenários, que eram numerados em dezenas ou centenas. Para começar, havia menos de 10 deles, todos de elite, em seu grupo. Eles aceitavam trabalho sem estarem vinculados a amarras nacionais. As missões que eles aceitaram envolviam guerras entre nações, investigação de ruínas que se dizia serem covis monstruosos, enfrentar monstros e várias outras tarefas relacionadas à violência. Se alguém preferisse um nome isento, eles poderiam ser chamados de mercenários de elite. Se não, poderiam ser chamados de bando de bandidos. Há mais de um mês, em uma cidade próxima, Suzuki Satoru contratou-os para realizar uma investigação. Ele veio aqui hoje para saber os resultados de seu trabalho. Diga o que descobriu. Ei, eu tenho pensado nisso por um tempo, mas você não bebe nada. Beber sozinho não tem graça, ficarei mal por isso, sabe? Álcool é o lubrificante das negociações. O homem parecia estar usando algum tipo de provérbio, mas Suzuki Satoru nunca tinha ouvido falar disso antes. Claro, Suzuki Satoru sabia que ele estava com falta de conhecimento, de modo que poderia ter sido um modo normal de falar. O homem acenou e um garçom se aproximou em silêncio. Dê este velho minhas desculpas. Dê ao meu generoso empregador algo para beber. Não há necessidade disso. Suzuki Satoru recusou friamente. Uma mera atuação, assim como antes. Para evitar ter que recusar várias ofertas, era mais fácil agir assim. Do ponto de vista de um adulto, se alguém continuasse recusando os convites de sair para beber, eventualmente as pessoas parariam de convidá-lo para sair. Não se importe comigo, apenas vá em frente e beba. Como eu estava dizendo agora, as palavras do homem sumiram quando ele coçou a cabeça e continuou. Nesse caso, eu quero um clare. Muito bem. Qual ano? 8. Sirva puro.
Certamente. Suzuki Satoru observou o garçom sair e o homem baixou a voz para falar. Vamos começar, eu lhe direi nossas descobertas. A cidade que nos disse para investigar foi tomada por zumbis. Não há como dizer se há alguém morando lá. Entendo. Esse foi o resultado que ele esperava, e assim a voz de Suzuki Satoru estava calma. Talvez o homem estivesse insatisfeito com isso, pois mudou de tom. No entanto, poderia ser fingimento. Ele era o tipo de pessoa que não deixava seus sentimentos verdadeiros aparecerem mesmo quando bêbado. Portanto, ele provavelmente estava tentando enfatizar como se sentia. Esta é a terceira cidade infestada de zumbis que nos enviou para verificar, sabe? Já era hora de você nos dizer o porquê, não? Por que você não nos deixa entrar nas cidades e investigar em detalhes? O que você quer? Embora não houvesse necessidade de responder a essa pergunta, seria ruim se eles decidissem entrar por conta própria. Seria melhor se pudesse responder de uma maneira que não revelasse suas intenções e removesse seu interesse pelo assunto. Então vou responder sua pergunta com uma pergunta. Eu estabeleci a regra inquebrável: você não deve entrar na cidade. Você fez isso? Não. E por que eu deveria acreditar em você? Nós obedecemos às instruções dadas a nós pelo nosso empregador. Eu garanto isso. Afinal, você está nos pagando muito. Isso não era confiável. A quantia que Suzuki Satoru concordou em pagar pareceria ínfima se eles tivessem entrado na cidade e saqueado seus tesouros. Ainda não era hora de saber da verdade usando magias de controle da mente. Pois não era uma boa escolha, haveria problemas assim que o encanto terminasse. Ele poderia capturá-lo e usar alterar memória nele, mas ele não estava confiante em sua capacidade de ajustar memórias com magia. Ficar bom em realizar essas alterações levaria muito tempo, e sua prática envolveria deixar as pessoas em estado vegetativo. Dado que ele não possuía uma base adequada de operações, era um curso de ação irrealista. Deveria ele silenciá-lo ou dar um voto de confiança? Suzuki Satoru queria silenciá-lo. Se eles matassem os zumbis e saqueassem os tesouros da cidade, isso pode causar uma ameaça ao país de Keno. Isso valia especialmente para grupos privados, cujas ações eram muito difíceis de controlar. Parece que os países ao redor de Inveria não haviam enviado seus exércitos para subjugar essas cidades. Contudo, esses países deveriam saber que os cidadãos de seus vizinhos se tornaram todos zumbis. E alguns desses países poderiam encontrar o mesmo destino para seu povo. Então, se esses países escolheram tomar ou não medidas militares ou estavam se preparando para isso, ainda precisava ser confirmado. Infelizmente, não havia como verificar isso. Um viajante como Suzuki Satoru não seria capaz de aprender tais segredos de Estado, independente do amonte que pagasse. Ainda assim, ele poderia pensar em algumas razões pelas quais os países vizinhos ainda não haviam tomado providências. Como os mortos-vivos eram inimigos de todos os seres vivos, de certo modo não havia benefício direto em eliminá-los. Mesmo que exterminassem os zumbis e libertassem uma cidade, tudo o que ganhariam seria uma terra sem mão de obra. Tal terra seria inútil para eles. Talvez fosse útil se eles tivessem bocas demais para alimentar e, com isso, mão de obra suficiente. Mas se não tivessem tanta população, então reivindicar e manter territórios desnecessários só se tornaria um fardo, já que seria necessário guarnições maiores à medida que o território crescesse. Mas se eles deixassem os mortos-vivos sozinhos, isso poderia levar ao surgimento de mortos-vivos mais poderosos, então eles teriam que enviar seus exércitos eventualmente. No entanto, seriam necessárias negociações para não causar mal-entendidos com seus vizinhos ao movimentar suas forças, e com isso os nobres colocariam a responsabilidade de participar dos extermínios em cima dos outros. Tais assuntos levariam muito tempo. E outra coisa era que, enquanto a causa da situação fosse desconhecida, enviar suas tropas poderia levá-los a se tornarem parte da horda de mortos. Qualquer um com um cérebro poderia dizer isso. Portanto, esses homens sem mestre, que eram movidos pelos desejos, eram a oposição mais ameaçadora aqui. Assim, ele precisaria desabituá-los dessa noção com uma medida preventiva, mesmo que isso significasse mentir para eles. Melhor assim, isso é bom. Suzuki Satoru disse enquanto deliberadamente abaixava a voz. Diga, por que você acha que as pessoas na cidade se tornaram mortos-vivos? Quer dizer que não foi porque um monstro apareceu. Sabe como é, algo como um sonho é a ter? Ouvi dizer que muitas pessoas morreram quando um monstro desse apareceu em um país. Bem, sim, muitas pessoas morreriam se um andasse pela rua com uma habilidade assim ativa. Suzuki Satoru sorriu amargamente em seu coração. É verdade que tais seres mortos-vivos não eram nada especiais para ele, mas parece que eles eram muito poderosos neste mundo.
Eu lembro que havia um guerreiro místico montando um Soeater entre os membros da Corpus do Abismo, mas ele era incrivelmente fraco. Enfim, não creio que seja. Nós acreditamos que pode haver algum tipo de praga ou maldição agindo aqui. A expressão do homem não mudou ao ouvir nós. Suzuki Satoru ignorou e continuou falando. Provavelmente não é veneno. Se houvesse uma nuvem tóxica que pudesse cobrir uma cidade inteira, é claro, uma nuvem que os transformasse em criaturas mortas-vivas seria peculiar, mas nunca ouvi falar de nada parecido antes. Então não pode ser uma praga. Não, mas é mais provável do que veneno. Afinal, existem pragas que são exclusivas para os mortos-vivos. Talvez essa praga de zumbi seja algo assim, altamente infecciosa, espalhada por um vetor aéreo, uma que não pode ser tratada por curar doença, uma doença que seja amaldiçoada. Creio que entendi. Algo tipo a febre do diabo. É por isso que você não queria que entrássemos. Parece que ele tinha mordido a isca. Que bom que você entende. Normalmente, os organismos infecciosos deveriam ter morrido depois de tanto tempo, mas parece que nesse caso é diferente. Esta doença especial é diferente das outras e pode estar escondida nos corpos dos zumbis. Além disso, eles podem não ser zumbis comuns, mas uma nova e infecciosa variedade de zumbis. O homem ouviu em silêncio, e Suzuki Satoru continuou a dar voltas em sua história. Embora não saibamos a causa disso, é possível que um de vocês também tenha sido infectado. Seria bem ruim se um de vocês tivesse se transformado em zumbi lá mesmo, mas o pior cenário seria se essa coisa tiver um período fixo de incubação. Isso seria problemático. A infecção pode se espalhar para esta cidade e os vilarejos vizinhos. Ei, chefe. Você deveria ter nos dito sobre esse perigo antes, não? Se eu dissesse isso, quem teria aceitado o emprego? Além disso, uma morte teria provado se a cidade estava segura ou não. Mesmo assim, eu não vou perder uma noite de sono se você acabar morrendo porque não seguiu as minhas instruções. O olhar do homem cresceu. Nós somos canários, então. Suzuki Satoru sorriu friamente, mas não respondeu. Então deixe-me perguntar de novo. Você entrou? De forma alguma. Eu mantenho meus acordos, e eu juro que vou continuar cumprindo minha palavra no futuro. A resposta do homem veio instantaneamente. Depois de ver sua falta de hesitação e desconforto, Suzuki Satoru tinha certeza de que ele não estava mentindo. Bem, que pena quero dizer, você perdeu a chance de fazer uma boa fortuna, isto é, a chance de reunir a riqueza de uma cidade inteira. O homem franziu as sobrancelhas, como se de propósito. Você paga bem, mas você é um péssimo chefe. Eu sou? Se eu fosse realmente um chefe terrível, não teria eu insistido para que você entrasse na cidade. Não teria eu o atraído com algum item raro. O homem parecia ter aceitado essas palavras. Só então, o garçom trouxe o vinho. O homem tomou um gole e depois exalou em voz alta uma lufada de ar carregada de álcool. Bem, obrigado pelo trabalho. Nós faremos o pagamento como combinado, então. Suzuki Satoru jogou uma pequena algibeira na mesa. Então, ele colocou um saco grande na mesa, que tilintou. O homem abriu a algibeira, verificou que havia 4 grandes gemas dentro e depois a fechou. Como as moedas de ouro eram muito pesadas, grandes transações eram tipicamente feitas com gemas preciosas e similares. Alguns países usavam pedras preciosas para fazer um tipo de moeda de valor extremamente alto chamado moedas de gemas, também faziam moedas de mitril ou adamantite, além de placas de ouro que tinham valor além do seu peso, mas este país não fez isso. O homem já havia aberto o saco e verificado as moedas de ouro dentro. Era uma grande soma. Ambos são o pagamento pelo trabalho. Pegue. Então você poderia ter usado apenas gemas ao invés de moedas. É difícil levar essas coisas para casa quando se está bêbado. Desculpe por isso, mas é o que temos para hoje. Essas moedas não dariam o valor de uma pedra preciosa, disse Suzuki Satoru, que então murmurou para si mesmo. As finanças também são bem apertadas do meu lado. Talvez não houvesse sentido dizeres desse feitio, mas valeria a pena tentar. Tudo bem, desde que possa enrolar o homem um pouco. Então vamos juntos no avaliador. O valor das gemas. Você não precisa fazer isso. Não entenda errado, eu confio em você, sabe? Afinal, é a terceira vez que nos contrata, e você nunca tentou dividir o pagamento ou tentou pechinchar demais o preço. Se eu duvidasse de você depois disso, seria muito desavergonhado da minha pessoa. Não importa mesmo que não acredite em mim. Só precisamos ter certeza de que não há problemas entre nós, isso evitará problemas. Depois que Suzuki Satoru disse isso, o homem explodiu em gargalhadas. Ele riu por um tempo, e então o homem se dirigiu a Satoru,
com o resplendor de sua alegria ainda em seu rosto. Você é quem não confia em nós, certo? Bem, não há nada que possamos fazer. Haha. Então me deixe esclarecer. Eu não quero ir com você porque este é um lugar elegante e raramente tenho a chance de vir em um lugar assim. Minha intenção é só que me pague mais algumas bebidas. Então é isso, em outras palavras, ele quer que eu pague a conta. Tá, tudo bem. Bem, é isso, então. Eu voltarei primeiro. Suzuki Satoru levantou-se do seu lugar. O homem levantou o copo e observou-o sair. Por favor, continue cuidando de nós. Mas haverá uma próxima vez. Com esse pensamento em mente, Suzuki Satoru sorriu de uma maneira muito significativa. Empregar os mesmos desbravadores poderia despertar suspeitas, então ele não estava mais disposto a contratar a equipe desse homem novamente. Foi por isso que ele pagou em ouro. Pagar em pedras preciosas teria sido bastante simples, mas ele não tinha feito porque queria usar o ouro que havia roubado da Corpus do Abismo. Ele lembrou que certas magias de adivinhação poderiam determinar a localização de itens marcados. Quanto maior o nível da magia, mais precisamente eles poderiam rastrear essa posição. Entretanto, ele não conseguia colocar essa marca depois de entrar neste mundo, a menos que fossem distintamente diferentes de outros itens produzidos em massa. Por exemplo, se ele quisesse localizar um lingote, tal lingote precisaria ser claramente distinto de outros, então, pequenas coisas como deixar um arranhão óbvio ou alguma outra marca do tipo seria importante. No entanto, se a magia utilizada não fosse de um nível tão alto, então, uma vez colocado em um container lacrado ou em algum outro lugar, como o seu inventário, por exemplo, seria indetectável. Mesmo magias de alto nível não seriam capazes de detectá-lo através das defesas mágicas apropriadas. Dito isto, depois de considerar o perigo de reter qualquer coisa que carregasse até mesmo a fraca possibilidade de permitir que outros rastreassem sua posição, Suzuki Satoru decidiu distribuir essas moedas por toda parte. Ele manteve isso em segredo de Keno. Naturalmente, enquanto ele dominava os membros da Corpus do Abismo, ele lhes perguntara várias vezes se itens poderiam ser usados como rastreadores. No entanto, nenhum deles tinha ouvido falar de alguém fazendo uma coisa dessas. Dito isto, se até mesmo Suzuki Satoru pudesse pensar em uma armadilha como essa, quem poderia afirmar que os membros da Corpus do Abismo não poderiam fazer o mesmo? Se é algo que eu posso fazer, outros também podem, quem sabe, pode haver um ser lá fora que possa me controlar com alguma magia de dominação morta-viva. Tanto ele quanto Keno estavam equipados com equipamentos que melhoravam suas resistências à dominação de mortos-vivos, mas isso não era garantia de proteção. Mesmo Suzuki Satoru, que era um necromante extremamente especializado, não podia alegar isso. Além disso, o conhecimento de Suzuki Satoru estava enraizado com Yggdrasil. Era verdade que a maior parte de seu conhecimento sobre Yggdrasil havia se mostrado correto nos últimos 5 anos, o que também ajudou muito Suzuki Satoru. Mas também era verdade que certas coisas, como o funcionamento do desejo a uma estrela, haviam sido alteradas. Nesse caso, não poderia ser descartado a dominação de um morto-vivo de nível 100. O descuido era a província dos tolos. Suzuki Satoru não se incomodaria mesmo se a Corpus do Abismo capturasse aquele homem para interrogatório. Aquele homem não conhecia o verdadeiro rosto de Suzuki Satoru e a maioria das coisas que ele disse eram mentiras. Qualquer coisa que pudessem aprender com ele só acabaria protegendo Suzuki Satoru. Até mesmo aprender que Suzuki Satoru o tinha empregado não seria um problema. Se os membros da Corpus do Abismo tentassem usar isso contra ele, aí sim que eles dançariam na palma de sua mão. Afinal, ele pode acabar aprendendo mais com eles quando os atacasse como resultado disso. Mas nada aconteceu com eles até agora. Eu já paguei 2 vezes. Bem, eu não vou perder nada, mesmo que meus esforços tenham sido em vão. Mas a situação em que estou agora é lavagem de dinheiro. Enquanto pensava distraidamente sobre tudo isso, Suzuki Satoru pagou ao barman 3 vezes o valor do que o homem bebeu até agora. Não havia como dizer quanto mais o homem beberia, mas já que Suzuki Satoru acabará de pagar um valor muito acima do consumido, o homem poderia muito bem pagar de seu próprio bolso qualquer valor extra vindo de seus consumos. Com esse pensamento em mente, Suzuki Satoru saiu do bar.